Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 37 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. E sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto dos muitos e-mails que eu recebo solicitando para que eu falasse qual o processo que causa o maior impacto na masterização. Assim como esse canal pertence a você, o que veremos aqui hoje será uma exposição sobre os fatores que tornam a masterização tão destrutiva. Mas antes de iniciar o estudo, eu quero fazer um agradecimento à família do áudio pela paciência durante esses anos com a minha dificuldade, a minha deficiência na fala. Quero que você saiba que eu sou uma pessoa que ama o estudo do áudio com todo o meu coração e quando eu resolvi criar esse canal, a minha única intenção foi de repassar o que eu aprendi nesses anos, já que eu apanhei muito procurando por conhecimento nessa área. Porque eu não sei por que razão, eu já falei isso aqui uma vez, as pessoas envolvidas com a produção musical escondem o seu conhecimento a 7 chaves. Então eu resolvi virar esse jogo. Então eu quero que saiba que a cada dia estou procurando sempre passar tudo que eu aprendi e como esse canal pertence a você, o que eu passo aqui dentro dos temas escolhidos pelos inscritos. Eu não vou me estender mais, pois o objetivo principal dessa conversa é agradecer a você pelo apoio que eu recebo diariamente e com os feedbacks, né, me comunicando das evoluções nas edições que as pessoas estão conseguindo. Né? Eu recebo muito e-mail, Jorge, eu aprendi muito aqui no canal, minhas produções melhoraram 100%. Olha, isso que me deixa muito realizado. Então, obrigado e vamos sem mais delongas para o tema de hoje. E no módulo de hoje, apesar desse tema ser muito técnico, eu vou procurar levar as coisas de forma o mais simples possível. Eu vou fazer uma caminhada pelo lado prático dentro das edições do áudio. Assim, para o melhor entendimento do tema central, eu vou começar falando do comportamento da audição humana dentro desse contexto. Os seres humanos conseguem ouvir ou captar uma intensidade sonora na faixa de 0 a 120 dB, sendo que uma exposição da nossa audição ao nível de 120 dB, lógico que vai causar dano ao sistema auditivo. E uma coisa crucial dentro da edição do áudio que devemos saber é que quanto maior a intensidade sonora, mais a audição procura adaptar as frequências para uma melhor captação e interpretações dessa frequência. Isso é em razão que nossa audição ela não ouve as bandas de frequência com a mesma intensidade, como eu já expliquei aqui a lei de Fred-Muth. Então eu vou mostrar o gráfico que eles criaram há anos atrás. Eu considero um dos processos mais fantásticos, né? Criado dentro da edição do áudio, foi há muitos anos atrás com esses dois gênios e vamos ver para entender isso. Então aqui está o gráfico que eles criaram, feito com observação científica e o seguinte. As partes dos graves, como você pode ver aqui, nós não ouvimos bem. Nós precisamos de, no mínimo, aqui em 65 dB para ouvir. Enquanto a parte aqui, né, que fica a parte da fala, né, esse meio aqui, a gente lá embaixo já ouve, um sussurro a gente ouve. Então vê que nós temos uma deficiência quando chega aqui do meio médio indo para o lado dos graves. E a mesma coisa lá no finalzinho com a parte dos agudos. Então nós temos essa deficiência na nossa audição. Então nós tendemos a ouvir pouco grave. Tanto que se você olhar numa mesa de som, você vai ver que o fade que está em maior volume é sempre do contrabaixo, né? Ou do microfone ligado ao bumbo, porque nós temos esse problema na nossa audição. E escutamos muito bem essa área que é da fala. Isso é uma questão, acho que feita por Deus para que nós possamos ouvir bem um ao outro. Mas vamos dar prosseguimento. Então uma coisa que a engenharia do áudio notou que o nosso ouvido percebe algo mais alto como melhor. Por que mais alto é melhor? Porque quando você está num volume alto, você já consegue captar todas a banda de frequência, do grave ao mais agudo. Então, por isso que quanto mais alto a gente ouve essa distribuição melhor, porque nossos ouvidos tendem a achar todas as frequências e não denotar. Ela acha realmente que está ali, porque elas estão ali presentes, porque está no alto volume. Então você vai escutar bem o grave, contrabalancear bem com os extremos agudos e você vai ouvir completamente perfeito todas as bandas de frequência de 20 a 20 kHz. Então por isso que quando o som está bem alto, quanto mais alto ele tiver, melhor você ouve todas as frequências. Então, acho que não há dúvida em relação a isso, né? Então, nós podemos agora realmente entrar no tema principal. Na verdade, isso aí poderia ser um fato positivo, porque
nós poderíamos fazer ali a edição final de masterização bem alta e ficaria legal, mas só o que acontece? Um CD vai tocar nos lares e cada um ouve num volume. Não existe uma lei aí que todos os reprodutores domésticos têm que ter o mesmo volume ali fixo, você não tem como mexer. Então um escuta mais baixo, outro escuta mais alto. Então vamos entender então a metria do volume alto agora na indústria do som. Então vamos recapitular que o principal ponto aqui até aqui é quanto mais alto melhor. Nós já vimos a razão disso. O que aliás eu vou deixar até um adendo aqui. Eu conheço muitos estudos que usam desse artifício para apresentar ali a música para o cliente. Ele pega, bota aquelas caixas grandonas, senta ali o cliente no sofá confortável e bota o som a alto volume. O cliente ouve aquilo, caramba, tá bonito. Por quê? Pelo esse equilíbrio das frequências, porque está alto. Mas quando ele leva para casa dele, ele, caramba, lá tocou tão bem, por que aqui o som é ruim? Então, é um dos artifícios que é muito usado aí nos estúdios, é isso. Quando o cliente vai lá, ele bota o som mais alto possível. Mas não é essa a teoria aqui, vamos seguir em frente. Para entrar no foco central do tema de hoje, eu ainda tenho que entrar no outro tópico para que você entenda bem o motivo de tudo. Quando a produção comercial do áudio começou, a coisa era simples, pois a limitação do material na fabricação era limitada, né? O disco de vinil, por exemplo, só podia ali aguentar até os 60 dB. Tinha aquela parte do gráfico, senão ele pulava, então tinha que ser dentro dessa normalização de 60 dB. Com a entrada da fita cassete, aumentou para 65. Assim mesmo, continuou ali baixo o som, né? Então, nesse lado aí, nós sabíamos que o que era bom não era porque era alto, era porque era bom mesmo, porque baixo o som estaria bom. Entendido isso? Então, o que acontece? No processo que é analógico devido às limitações, como eu acabei de mencionar, obrigava que a sonoridade final ficasse dentro da faixa do material de fabricação. Assim, o áudio não passava por esse esticamento, essa supercompressão, né, para trazer o áudio captado a uma intensidade sonora lá aos extremos. E com isso, há uma consequência quando você leva esse áudio ao extremo. A execução do músico não é preservada, o que acontecia lá no som original do analógico, porque ali como era baixo, se preservava, você não fazia essa supercompressão, então era preservada ali, toda a execução feita era realmente o que foi feito ali, estava no disco. Aliás, é uma questão que eu estou entrando de um assunto a outro, mas está agregado ao tema de hoje. Então vou fazer uma ressalva. Muitos afirmam que a sonoridade do disco do vinil é melhor. Falar, CD não, mas esse disco digital não presta. Eu nem vou explicar a razão disso, né, senhores? Pelo que eu disse até agora, já dá para tirar a conclusão. Então, voltando à era digital, a indústria da música optou então por dois caminhos. O primeiro, que quanto mais alto melhor, como dito anteriormente, pela compensação da frequência pela audição humana, como disse lá, e o segundo, mais alto melhor, porque quando a pessoa comprava o CD e ia reproduzir, mesmo em baixo volume, a intensidade sonora já estava alta, fazendo com que a música não ficasse presa só ali dentro da casa da pessoa. O vizinho começava a escutar, as pessoas em volta, e com isso fazia um marketing de graça. Então tinha dois motivos, que o som era melhor, dava a entender que era melhor, e além disso ainda tinha um marketing. Olha, uma paulada matou dois coelhos. E a coisa que esse negócio de volume alto ganhou uma proporção catastrófica no decorrer dos anos. Eu trouxe até essa música aqui do Michael Jackson, né? Black or White, e veja bem, lá em 1991, olha como é que estava o álbum, ó, o álbum dele, as músicas. Depois, olha o que foi acontecendo, já em 95. Em 2007, olha como é que estava, imagine hoje, né? Com a remasterização, como é que tá. Vê que foi perdendo, isso aqui é dinâmica, né? Ó, foi perdendo, ó. A dinâmica foi embora e ficou aquela coisa reta. Então, foi destruindo, né, toda aquela sonoridade da execução, que essa parte da execução que é bonita. Embora houve ritmo que saiu ileso dessa briga toda, que foi a música clássica, o jazz, ele permaneceu fiel ao volume analógico, porque essas músicas se baseiam numa escuta perfeita da execução do músico. Se você fizer aquilo, então você não vai ouvir direito. Tu vai estragar a execução, que a música é feita em cima da execução do músico. Então ficou restrito o uso da supercompressão para nivelar os picos e ter um ganho de dinâmica, né? Achatar, como mostrei agora na música do Michael.
E uma das questões que impulsionou, então, a guerra de volume foi a facilidade que a era digital trouxe à edição musical, pois hoje você trabalha em 16 bits, podendo ter um alcance de até 96 dB. Se você multiplicar esse valor, vou botar em 24 bits, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar a 144 dB e conforme vai subindo os bits, vai subindo ainda mais. Então, o ato de masterizar ficou com a edição ali toda centralizada numa coisa, no loadness dinâmica. E aqui vai um adendo, para quem não sabe o que significa loadness. Loadness ou volume. Loadness é o volume de percepção que o cérebro humano presta atenção à pressão sonora, né? Então, quanto mais energia ou SPL, o nível de pressão sonora, o som tiver, mais alto ele vai soar. E assim, o que começou a acontecer? Para se basear nesse processo de guerra de volume, desse loadness, havia 2 caminhos para você conseguir aumentar esse volume. Então se baseava em 2 processos loadness, que era uma forma de medir o resultado final do volume. A primeira maneira era através, colhendo ali o momento mais alto da música, no método denominado de pico de volume. Só que o problema nesta medição é que as partes silenciosas da música não eram consideradas só lá em cima. Então, com isso, as outras, né, subia e massacrava. A outra foi com a medição chamada de medição de RMS. Essa também houve problema, porque o RMS só considera os extremos dinâmicos. Ele faz aquela leitura por um trecho dos extremos dinâmicos. O que também não é perfeito, com a música às vezes ela tem um momento mais de silêncio, às vezes só tem um piano, entra a banda toda, então vê que a coisa ficava muito massacrada com esses dois tipos de medição, esses 2 processos, né? Metodologia de medição. Então a nata da engenharia ficou ali, né, parado, né, inerte frente a esse problema. Mas houve um mito do Aldo chamado Bob Crash, que ele levantou uma bandeira contra essa prática numa luta denominada Guerra do Loadness. E caso você tenha interesse, é só fazer aí uma pesquisa rápida na net, botar lá Guerra do Loadness Bob Crash, que você vai entender todo esse processo. Mas muitos profissionais ainda seguem a cartilha de quanto mais alto, melhor. Ainda mais aquele que não masteriza bem, como eu falei lá no passado, né? Ele bota aquilo bem alto, o cliente vê e fica tudo bacana. Mas nessa guerra do loadness foram criadas leis internacionais que regulamentaram os volumes dos serviços de streaming, de CD, TV e etc. Mas isso além das nossas fronteiras, né? Aqui nem pensar. Dentro desses regulamentos que foram criados, novos procedimentos para análise para o aumento dinâmico foi criado. Então se criou um padrão moderno de intensidade do som que chamou de LUFS, onde nessa medição, aí sim, entra em quesito tanto o modo como o nosso ouvido reage à intensidade do som, lá com aquelas deficiências, né, nas diferentes frequências, como também o cérebro, o nosso cérebro também reage, ele gosta mais do grave e tem umas coisas aí da psicologia da música que entra nisso. Então, esses 2 fatores hoje em cima disso. E nesse ponto eu vou fazer uma parada, que eu tinha esquecido e não falei lá no início. Caso você seja novo aqui no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa maravilhosa família, não perca os estudos aí acionando o sininho e caso possa, se filie ou seja membro, me ajude na manutenção desse canal que tem ajudado a tanta gente. Dito isso, vamos embora. Então, retornando ao tema, observe que agora para o envio seguro de vídeo, né? Se você for lá no YouTube, vai ter um valor que o YouTube vai falar, olha, mandem entre -13 a 14 LUF. Caso você é baseado na velha escola, não, o negócio é lá no talo, o que vai acontecer? Lá tem um algoritmo que ele vai passar por uma conversão, esse áudio dentro do vídeo, que vai massacrar. Hoje tem a Metallica, por exemplo, que o áudio deles foram massacrados, foram feitos pela velha escola. Se você observar lá, você vai ver que aquela estrada reta estragou totalmente toda a musicalidade feita ali pela banda. Então, quando você enviar hoje em dia os vídeos para o streaming, você tem que se preocupar, né, Spotify, qualquer serviço desse, com esse LUF. Eu tenho aqui um vídeo que fala lá dos valores de música, country, balada, todos. Tem tudo ali. Tem um vídeo, é só você procurar aí na lista que você vai ver lá, que está dizendo os valores de cada coisa e explico sobre isso, sobre o LUF e outras metodologias, que não é só isso. Dentro da metodologia de LUF tem outros também valores agregados de medição que você tem que saber. Então, o que aconteceu? O grande problema da masterização dos dias atuais é que sem aquela sonoridade extra que enganava nossos ouvidos e cérebro,
a masterização tende a soar cada vez menos agradável, cada vez menos consistente. Então hoje eu vejo muita gente reclamando por aí que faz serviço, às vezes que vai fazer um vídeo, aí faz um clipe e faz aquela música por clipe, fala, pô, não ficou legal, Jorge, fiz lá no estúdio do cara, não ficou legal, por quê? Hoje realmente você tem que ter o completo domínio da arte de masterização. Mas não fique alarmado, né? Você está aqui nesse canal é para aprender. Não estou aqui fazendo propaganda não, mas não é a verdade. Então até vou pedir, já que falar em jabá, você dê o like aí se estiver acrescentando alguma coisa a esse estudo, tá bom, meu irmão? Então para terminar, eu vou falar o seguinte. Siga 3 regras cruciais para que você possa ter uma masterização profissional. A primeira regra: ter o perfeito domínio da arte de compressão do áudio para preservar o equilíbrio dinâmico. Segunda regra: procura ter um loudness comercial, mas sem sacrificar os transientes dentro da nova normalização. Faça se preocupando com os transientes. Eu fiz agora há pouco tempo um vídeo falando sobre isso, né? Ali sobre o fator de crista. Se não tiver o fator de crista, ele que diz que dentro da nova regra de medição tem também um fator de crista, onde diz lá a dinâmica do áudio, você está respeitando a execução dos músicos. E por fim, caso você queira ter o volume no máximo, preste atenção aos detalhes. Faça, mas com muita atenção. Não deixe que se perca todos os detalhes e fique reto todo aquele projeto, né? Você não sabe onde é a estrofe, não sabe aonde é o refrão. Então eu creio que esse estudo já está bem longo. Muito eu teria para falar, mas o básico do assunto já foi tratado. Vou agradecer a você pela presença e vou lhe esperar aqui para o nosso próximo estudo, querendo Deus. Um forte abraço.